Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a memória. A memória nada mais é do que a capacidade do sistema nervoso de manter e recuperar habilidades e conhecimentos. Sem essa habilidade, não conseguiríamos lembrar do que fizemos ontem, nem do que fizemos há 30 segundos atrás. A memória, ela é uma função fundamental da mente humana. Ela nos capacita a guardar informações importantes sobre coisas que estão a curto prazo e a longo prazo. Principalmente a longo prazo, ela é extremamente importante. Mas ela não funciona igual uma câmera de vídeo que você tira você grava ou você tira uma fotografia e essa imagem fica permanentemente intacta. Não. A memória, ela é maleável, ela é sensível a mudanças. Constantemente, nossas memórias são modificadas com o dia a dia. No processo de lembrar e guardar novamente, ela já está sendo modificada. Bom, a memória tem uma teoria dentro da psicologia que trata como um processo de informações. Nessa parte do processo de informações, ela tem 3 fases distintas, ou melhor, 4 fases distintas. A fase de codificação, que ocorre no momento que você aprende alguma coisa. Conforme a informação é transformada em um formato que pode ser armazenado na memória, o cérebro transforma a informação em um código neural, que os neurônios interpretam e são capazes de utilizar. A fase de armazenamento é a retenção da representação dessa codificação. Primeiro você recebe a informação, ela é codificada e essa codificação ela é armazenada. Há uma mudança neural para que esse armazenamento fique registrado. E na sequência há também o processo de consolidação, que é você usar essa memória para que ela fique fortalecida. Isso chama a reconsolidação. Mas esse processo de reconsolidação envolve também o processo de recuperação, que seria, muitos livros em psicologia falam que é a terceira fase da memória, a recuperação. Que quando você codifica a informação e armazena, você recupera. E nessa parte de recuperar a informação, ela não se perde, você rearmazena. Esse rearmazenamento se chama consolidação, é você fortalecendo aquela memória antiga. Bom, no cérebro, aí muitas pessoas perguntam, onde fica a memória? Como na antiguidade muitos perguntavam onde ficava a mente, mas tanto a mente como a memória, ela fica no sistema nervoso, ou seja, no sistema nervoso central, principalmente no sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, que ele é formado por bilhões e bilhões de células nervosas chamadas neurônios. Mas antes disso, eu quero destacar aqui áreas principais que são responsáveis por algumas funções da memória. Temos aqui nessa imagem o córtex pré-frontal, que é a área que fica logo atrás dos nossos olhos. Ela é responsável pela memória de trabalho, também conhecida como a memória de curto prazo, onde normalmente nós estamos conversando
obtendo algumas informações, essas memórias são processadas a curto prazo para que depois seja armazenada no longo prazo. Que o hipocampo ele tem papel fundamental para a memória de longo prazo. Geralmente, todo o cérebro está envolvido no armazenamento das memórias. Mas esses dois campos, esses dois pontos do cérebro são extremamente importantes para a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. É o que nós vamos ver logo à frente. Nós temos o hipocampo, que é a área responsável pela formação de novas memórias. Alguns estudos indicam que quando estamos acordados, não há a reconsolidação de memórias, ou seja, não há o armazenamento para a memória de longo prazo. Isso se dá quando dormimos, e nesse processo de dormir, o hipocampo ele é extremamente ativado para que produza, inclusive, o que chamamos de criação de novos neurônios, para a formação de novas memórias. Há um processo neural muito importante nesse ponto. E também há de destacar aqui a amígdala, que é a área responsável por conteúdo emocional da memória. Geralmente, toda memória que é codificada para longo prazo, ela tem uma carga emocional envolvida. Pare um pouco para pensar e tente lembrar de uma situação da sua vida que não houve algo emocional. Você vai pegar o álbum de fotografias e vai perceber fotografias antigas da sua infância que aquele fato não vinha na sua memória, não tinha importância. Já há outros fatos que você verifica na sua própria memória sem olhar o álbum de fotografia, inclusive você nem tem fotos de outro momento que envolveu muita emoção e você tem aquele ponto específico que você não tirou fotografia, mas você lembra-se como se fosse o dia de ontem. Por quê? Porque na consolidação de memórias de longo prazo houve uma ativação da amígdala junto com o hipocampo, ou seja, aquilo que o nosso cérebro ele entende que é uma memória importante para a nossa vida, que envolve emoção, ele realmente guarda para longo prazo e fica evidente. Isso me lembra também, em alguns estudos em psicologia, a amígdala é muito importante no medo. Para a proteção do ser humano, ele ativa muito em momentos de estresse, em momento de elevado estresse ou em momento de muito medo. Há uma hiperativação da amígdala. Isso faz a gente pensar que aqueles pessoas que são acometidas por extremo estresse ou estresse pós-traumático, ou até mesmo fobias, elas tiveram um período das suas vidas que a amígdala foi extremamente ativada, a ponto de dessas memórias que foram gravadas, elas foram um pouco distorcidas. Por isso que alguns processos terapêuticos hoje em dia funcionam tão bem quando as pessoas trabalham as memórias, geralmente regressão, quando as pessoas trabalham memórias antigas e essas memórias têm um novo conteúdo, ou seja, ela tem uma nova reinterpretação, ela tem uma nova interpretação daquela primeira memória que foi gravada com uma certa emoção, e muitas vezes não é a imagem da memória em si que é importante, mas sim a emoção envolvida naquela memória. Se aquela emoção ela tem uma nova interpretação, aquela memória tem todo, vamos dizer assim, 90% de mudar.
Ou seja, uma fobia que a pessoa tem hoje, ou, sei lá, um estresse pós-traumático, que a pessoa ativa novamente aquela memória emocional e há uma reinterpretação dos dados emocionais, a chance dessa terapia ter sucesso está em torno de 90%. Bom, voltamos aqui para o cérebro para entender um pouco mais sobre a memória. Sabemos que o cérebro ele é formado por bilhões e bilhões de neurônios. E o neurônio ele é dividido em várias partes. Como nós vemos nessa imagem, ele tem um núcleo, ele tem os axônios, que é a sua cauda, e tem os dendritos, e também os terminais do axônio, onde os dendritos e os terminais axônicos eles se comunicam com outros neurônios. E essa comunicação nos terminais do axônio é que, segundo alguns estudos científicos, é o que faz a memória consolidar, ou seja, quanto mais você passa um conteúdo, quanto mais você fala sobre determinado assunto, esse assunto é reforçado e os neurônios eles se comunicam mais com outros neurônios e criam mais botões terminais. Isso faz com que a memória fique mais efetiva diante daquele fato, ou seja, ao reproduzir ou ao repetir aquele assunto, você vai ter muito mais possibilidade de ter uma memória muito mais eficiente. Nos botões terminais nós temos aqui exatamente aqui onde é feito a sinapse. A sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro, ou seja, através de um botão terminal do axônio, um neurônio comunica com o dendrito de outro neurônio e ele faz isso com outros e outros neurônios. E na sinapse é produzido os neurotransmissores. Os neurotransmissores é o que faz a interpretação e a reinterpretação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ouve. Tudo está resumido aqui. E quanto mais nos processos de memória, na psicologia, quando a memória é tratada como um processo de informação, ela é muito parecida com aquilo que nós já conhecemos no dia a dia, como um processo computacional, que há uma codificação, que é a entrada de um dado, ou seja, a informação é adquirida e transformada para armazenamento. Ou seja, você na frente de um computador, você digitando alguma coisa, e esse dado dentro do computador há uma codificação, uma reinterpretação para que aquele dado fique armazenado. E você também pode recuperar esse dado através do monitor. Da mesma forma é dentro do cérebro. Você recebe através dos seus olhos, através dos seus sentidos, através da sua audição, do paladar, etc. E esses dados são codificados e armazenados para que você recupere através de uma corrida, através da comunicação ou através de outra coisa. Então, no processamento de informação, o processo dentro. Bom, e ainda eu costumo dizer que nós temos uma memória temporária e uma memória permanente. Assim como no computador tem a memória RAM, que é a memória temporária, e o HD, que é a memória permanente, nós também, voltando àquela primeira imagem, nós temos uma memória de curto prazo ou memória de trabalho, onde as informações que nós estamos em comunicação, repetindo constantemente, ela é repassada e ela fica ali para que nós possamos usar. Caso você não saiba, a memória RAM é muito utilizada
naqueles programas de texto, como o Word e Excel. Quando você abre esses tipos de programa, para que você não perca o dado quando o computador se desliga, ele permanece, ele cria uma área temporária para que você trate a informação nessa área temporária. E quando você clica no botão de salvar, é que esse dado que estava ali na área temporária passa para a memória permanente, que é o HD. Da mesma forma acontece dentro da mente humana. Nós constantemente estamos falando, vendo, ouvindo e comunicando com as pessoas, só que esse dado sempre fica na área temporária, na memória de trabalho ou na memória de curto prazo. Depois, quando o seu cérebro percebe que essa informação realmente é importante para longo prazo, ele guarda na área permanente. Mas para guardar na área realmente permanente, o sono é extremamente importante para que isso realmente fique para longo prazo. Bom, os sistemas de memória na nossa mente também funcionam assim. Há uma memória sensorial, que a informação ela vem através dos sentidos, audição, tato, paladar, e ela dura de 2 a 3 segundos. Quando você mantém a atenção em algo, através do seu olho, através da sua audição, através do seu paladar, isso entra na sua memória de curto prazo e é tratado. Caso essa informação seja realmente muito importante, aí há a codificação para a memória de longo prazo. É mais ou menos o que acontece aqui nessa imagem. E quando você começa a repassar uma coisa muito importante para o seu dia a dia, como o que eu vou fazer daqui a meia hora, quando você pensa 3 vezes sobre isso, a sua mente entende que isso é importante. Então há uma codificação sobre isso. Bom, na memória de curto prazo, ou também memória de trabalho, há um processo que seria mais ou menos assim. Você recebe a informação, ela é tratada, de certa forma, em algum lugar, ela é tratada como? Muitas informações que recebemos, ela verifica na memória de longo prazo se há relevância ou se já existe aquele fato que precisa ser complementado ou precisa ser alterado. Caso precise ser alterado, há alteração na memória de trabalho e há codificação para a memória de longo prazo. Caso o processo seja novo e importante, ele salva na memória de longo prazo. Bom, e na memória de longo prazo, o que acontece? Bom, na memória de longo prazo nós temos uma coisa bem importante que é necessário falar. Aqui, no sistema de longo prazo, nós temos uma certa divisão. A divisão é na memória explícita e memória implícita. A memória explícita é aquilo que você explica, você consegue explicar de forma fácil. É aquilo que você lembra com facilidade, consegue explicar. Ainda na memória explícita, que você consegue explicar, há ainda uma subdivisão, que é a memória semântica, que é sobre fatos do mundo, sobre coisas que você consegue explicar, sobre a história, sobre geografia, sobre biologia, coisas que você consegue ensinar que não tem nada a ver com a sua vida. Você poderia estar presente, mas não tem nada a ver com a sua vida. Já a memória explícita, episódica, envolve fatos da sua vida, coisas que você estava presente e envolveu a sua vida, como o seu aniversário, o dia que você passou de ano, o dia que você fez algo diferente, envolve a memória explícita episódica, aquilo que você passou com você e você consegue explicar. Já do outro lado, na memória implícita, que muitos alegam ser a memória
inconsciente, ela também envolve dois tipos de subdivisões, que é a memória implícita de procedimentos. Implícita envolve aquilo que você não explica, como procedimentos. Você sabe tocar um violão ou andar de bicicleta. Ou seja, é aquele momento que você faz. Você não vai explicar. Porque no momento que você, por exemplo, vai dar aula de violão, explicar como toca um instrumento, aí envolve a memória explícita semântica. É algo que você sabe sobre o mundo ou sobre alguma coisa e você explica. Mas algo que você faz sem explicar e muitas vezes sem pensar, porque você fez tanto aquilo que ficou de forma automática. Você simplesmente faz. Você pega um violão e começa a tocar. Ou sem pensar sobre as suas regras. Ou pega uma bicicleta e começa a andar. Isso envolve a memória implícita de procedimentos. E também a memória de condicionamento. Que essa memória de condicionamento é muito interessante falar, porque ela envolve, geralmente, a codificação dela envolve outras coisas, como um cheiro e um sabor. Aqui na imagem você pode ver a imagem de um sino, a imagem de um cão e a imagem de um pedaço de carne. Isso foi um experimento que o Pavlov ele fez no início do século XX para demonstrar uma coisa muito importante que acontecia e que pode acontecer e que sempre acontece com a gente, que é a associação, a memória associativa. Nesse experimento, certo horário ele trazia carne para os cachorros e junto com a carne ele tocava um sino. E sempre fazendo isso, certa vez ele resolveu retirar a carne e deixar apenas o sino. E ele percebeu que somente o toque do sino fazia os animais salivarem. Ou seja, quando o animal entendia que era o horário de almoço, o horário de comer, ele associou o barulho do sino à alimentação. E o mesmo acontece conosco. Há um certo condicionamento que muitas vezes a nossa memória é codificada com outras coisas, ou seja, o medo às vezes é codificado com uma outra sensação. Vamos ver melhor isso. Chama-se a memória associativa. Na memória associativa, nós temos, quando você pensa em um caminhão vermelho, por exemplo, o que vem primeiro à sua cabeça? Um caminhão de bombeiro. Ou quando você pensa em vermelho, vai vir um monte de cores. Ou até mesmo quando você pensa em céu, vai vir o sol, lua, estrelas. Algo associativo. Você vai perceber que a sua memória ela caracteriza, categoriza, na verdade. Ela cria categorias de coisas semelhantes ou associadas. E esse tipo de memória associativa é muito importante entender, porque muitas pessoas elas estão sofrendo hoje porque a codificação da sua memória, ela, quando codificou um fato, como eu falei lá atrás, quando a amígdala dela ativou certo fato da sua vida e ela gravou, ou seja, ela codificou uma memória para longo prazo, outras coisas associadas àquela emoção ou àquele evento foi codificado junto. Imagina a seguinte situação: um time de futebol, você está no final de Copa do Mundo e aquele time que você torce, ele vence o campeonato.
aquela emoção de alegria que você teve pelo seu time ter conquistado o campeonato, muitas outras coisas envolvidas naquele momento fazem parte da sua memória, como o cheiro do lugar, o barulho, as pessoas que estavam ao redor. Aquele fato, aquele evento ficou tão marcante na sua vida que outras coisas entraram junto na sua memória. Momentos estressantes, da mesma forma, momentos muito estressantes, muitas pessoas não percebem, mas como se nós formos voltar, pensar sobre o hipocampo, o amígdala, nós podemos pensar que muitas vezes, em momentos de estresse, muitas coisas entram na memória sem percebermos. Porque em momentos de muito estresse, a amígdala ela é ativada e muitas vezes em momentos de muito estresse, conforme pesquisa em biografias, eu percebi que muitas pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, elas tiveram o seu hipocampo prejudicado. E o que isso faz a gente pensar? Com o hipocampo, vamos dizer assim, prejudicado, em um momento de estresse, muitas memórias elas são codificadas de forma implícita, ou seja, elas entram de forma que a pessoa não consegue entender ou explicar como aquilo aconteceu. Por isso que muitas pessoas começam a falar. É um medo irracional. Eu não sei por que eu tenho esse medo. Ela não consegue explicar de onde veio, como veio, nem sabe como começou. Ou seja, é algo irracional. Geralmente, quando as memórias passam corretamente pelo hipocampo, as pessoas conseguem explicar exatamente como aconteceu. Quer ver uma coisa? Eu lembro da situação de um homem chamado Henry Molaison, ou HM. Ele era um homem que ele tinha muito ataques de epiléticos. E lá nos anos 50 ou 60, se eu não me engano, descobriram que esses ataques começavam no seu hipocampo e resolveram remover o hipocampo dele. Até aí tudo bem, suas convulsões diminuíram muito. Porém, o homem não lembrava mais das coisas que fazia a partir daí. A partir dessa cirurgia, ele não mais lembrava de nada. Ele apenas lembrava dos fatos da sua infância, da sua adolescência e de fatos anterior à cirurgia. Depois da cirurgia, ele não lembrava de nada. As pessoas estavam conversando com ele. E em 30 minutos, a pessoa saía da sala. Ele não lembrava mais de nada. Então, o que dá para entender? E, inclusive, isso foi um avanço enorme para a neurociência, ao descobrir que o hipocampo ele é fundamental para a formação de memórias de longo prazo. Sem o hipocampo, não haveria memória de longo prazo. Porém, ainda falando sobre HM, a psicóloga que estudou o seu caso, ela descobriu que ele retinha uma memória, mas ele não conseguia explicar sobre essa memória. Eles colocaram ele numa fábrica. Eles colocaram ele numa fábrica para fazer trabalho braçal.
Mas antes, eu lembro que eles colocaram ele para fazer algumas tarefas de desenhar. E conforme os dias que passavam, ele desenhava ainda melhor, como se não fosse a primeira vez, como se ele já estivesse melhorando a habilidade de desenhar uma estrela. Ela, acho que fazia 10 vezes ao longo de 3 dias isso. E eles descobriram que ele, de certa forma, ele retinha uma capacidade, ou seja, a sua capacidade melhorava, ou seja, havia um tipo de memória. Ou seja, sua capacidade de aprender novas habilidades, pelo menos motoras, lhe possibilitou ainda trabalhar numa fábrica. Então, dá para entender que ele, de certa forma, armazenava algum tipo de memória. Não de forma que ele pudesse explicar, eu estou melhorando por isso, não, porque ele nem sabia o que aconteceu no dia anterior. No dia seguinte ele estava ali desenhando a estrela novamente, no outro dia estava desenhando a estrela novamente, mas ele não entendia e não sabia explicar como ele estava melhor. Só que as pessoas que estavam fazendo a pesquisa com ele percebeu que cada dia ele estava melhorando, como se o seu cérebro estivesse aprendendo coisa nova. Porém, como ele não tinha o hipocampo para formar novas memórias, pelo menos explicitamente, ele não conseguia explicar. Isso nos faz lembrar daquelas situações que uma pessoa fica muito embriagada, porque você sabe que quando a pessoa bebe muito álcool, o seu cérebro ele desliga algumas áreas, ele inibe algumas áreas. E uma dessas áreas de inibição quando a pessoa está embriagada é exatamente o hipocampo. Por isso que muitas pessoas relatam que não lembram do dia anterior à bebida. As pessoas bebem e não conseguem lembrar do dia anterior, o que aconteceu. Mas vem pequenos flashes. Por quê? Vem aqueles pequenos flashes. Porque alguma informação ficou ali registrada. Alguma informação ficou registrada. Por isso as pessoas lembram de flashes, não lembram do conteúdo completo. Então dá para entender que o álcool inibiu ali a formação de novas memórias. Bom, avançando, eu vou deixar um formulário abaixo, porque eu tenho uma técnica para melhorar a memória. Uma técnica para melhorar tanto a memória de curto prazo como a memória de longo prazo. Só que isso leva tempo para fazer alguns vídeos. Eu quero ver se você tem interesse em melhorar a sua memória de curto prazo e de longo prazo. Como guardar números, guardar listas, guardar nomes. Eu tenho técnicas para melhorar a sua memória. Treinar a memória, porque ninguém tem memória ruim. O que as pessoas têm é uma memória não treinada. Porque com o advento da tecnologia, smartphones, computadores, as pessoas terceirizaram o serviço da memória. Ou seja, a memória das pessoas ficaram prejudicadas por causa disso. Mas eu tenho uma técnica para melhorar a sua memória, para você ter capacidade de estudar melhor e guardar o conteúdo para a hora da prova. Mas aí eu preciso que você, abaixo desse vídeo, fale se gostou, se você tem interesse, ok? E para que o evento seja guardado na memória, várias informações são associadas como som, imagens e sentimentos. Era o que nós estamos falando aqui sobre a memória associativa. A memória associativa basicamente, resumindo, é isso. Para que o evento seja guardado na memória, várias informações são associadas. E é nesse processo de associação que eu tenho uma técnica apropriada para melhorar a sua memória. Se você quer saber mais sobre isso, deixe aí abaixo do vídeo, ok? Fale se você se interessa
e eu entro em contato com você, ok? Não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até mais.